Quem da área de TD já vivenciou o desafio de fazer as pessoas participarem dos seus treinamentos e cursos e trilhas de aprendizagem? Esse é um dos maiores desafios que a gente tem na área de TD e eu quero trazer aqui algumas estratégias que eu pensei para que a gente possa tentar melhorar um pouco o engajamento que existe nos seus treinamentos, nos seus cursos, suas trilhas de aprendizagem e muitas outras atividades que existem na área de TD. Olá, eu sou Márcio Lande Filho, sou profissional da área de TD, design instrucional, especialista em educação corporativa e estou aqui para falar desse maior desafio, que é o engajamento das pessoas nas atividades de treinamento. Eu vou querer trazer aqui de 3 maneiras, né, essa parte de engajamento, que é tentar visualizar o antes da atividade de treinamento, durante a atividade de treinamento e depois da atividade de treinamento. Vou trazer algumas estratégias e também um ponto que conecta esses 3 momentos, que é um ponto super importante para a gente pensar aí quando a gente estiver construindo nossas soluções de treinamento e desenvolvimento, certo? O que seria, então, o antes do treinamento? O antes do treinamento é tudo aquilo que você faz, de certa maneira, para poder fazer as pessoas irem até o seu treinamento. Irem até o seu treinamento, eu digo acessar o treinamento na internet, na plataforma LMS, participar de um treinamento que exista online ou até presencial. A gente sabe que uma das coisas que a gente mede, às vezes, né, na área de TD, é o quanto que as pessoas atendem às chamadas de treinamento que existem na companhia, né? Então vamos falar um pouquinho disso. Como fazer as pessoas participarem? Eu acho que aqui vale uma reflexão inicial, que é a gente pensar o que faz eu, como indivíduo, participar de um treinamento ou um curso. E aí a gente está falando de aspectos motivacionais. Já que a gente está tratando de educação para adultos, os aspectos motivacionais que mais estão relacionados a treinamento e desenvolvimento, a fazer as pessoas participarem, seria ver benefícios naquele treinamento, ver que o treinamento pode resolver algum tipo de problema que a pessoa vivencia no dia a dia e ver que o treinamento possui uma aplicabilidade imediata ali, né? Então, o que a gente tem que fazer para destacar esses aspectos motivacionais? Eu acredito muito que a gente tem que lidar nessa parte do antes do engajamento muito com aspectos de comunicação. Então, eu trago aqui para vocês que o principal aspecto é que quando a gente for convidar uma pessoa para um treinamento, colocar a pessoa numa plataforma LMS, a gente tem que pensar em maneiras de comunicar os benefícios. Não adianta apenas inscrever a pessoa ou enviar a agenda do treinamento presencial sem que nelas tenham no convite ou na agenda tenha muito claro, muito declarado qual que é o benefício. E aí o que eu digo como benefício? Qual que é o ganho pessoal ou profissional que a pessoa vai ter, deixar claro também qual será o caminho, o esforço e a recompensa, e qual que é a necessidade atendida. Tudo isso você já vai ter delineado, porque você vai ter feito um processo de construção onde tudo isso vai estar muito claro. Você tem que deixar isso claro também para as pessoas que vão participar do seu treinamento. Seja na comunicação via e-mail, seja na comunicação da plataforma LMS, seja no convite que você faz, seja na agenda que você cria para os seus eventos e seja durante o início de uma palestra, por exemplo, a pessoa tem que comunicar os benefícios que existem naquele treinamento. E também deixar claro o porquê das coisas. Qual é o objetivo do curso ou do treinamento, qual é o objetivo de cada conteúdo que vai ensinar, como que isso se conecta com o indivíduo e o que o indivíduo ganha com isso. Como isso se conecta com o indivíduo é um dos aspectos muito importantes, porque a pessoa tem que ver que aquele conteúdo conecta com ela. Então, quando você estiver construindo um treinamento,
faça um levantamento de exemplos reais, de aplicabilidade, de contexto dessa pessoa. Então, da pessoa que vai receber esse treinamento seu. Então, você tem que comunicar tudo isso, deixar claro que aquele treinamento vai ter conexão com a realidade das pessoas. E como comunicar isso, né? Eu acho que é interessante a gente estudar um pouco questões de copy, que são técnicas de comunicação que chamam a atenção. Hoje a gente tem a inteligência artificial, então ao invés de você escrever um e-mail tradicional como se fosse um convite, que eu gosto de brincar, que parece convite de casamento, né? Super formal para a pessoa participar de um treinamento, a gente tem que convidar essa pessoa de maneira mais criativa, né? E a gente pode usar vídeos, você pode chamar o líder dessa pessoa para ele fazer o convite, para que durante o convite que ele faça, ele diga qual que é o benefício da pessoa, né? Como eu mencionei anteriormente, e a gente pode utilizar aí da criatividade. Se caso for um treinamento presencial ou um treinamento online, né, onde é uma palestra, é uma aula, né, uma masterclass, né, a gente pode começar esse treinamento com uma chamada de atenção, né? Chamada de atenção no sentido de capturar a atenção das pessoas. E aí existem diversas técnicas. Começar com uma pergunta, começar com uma atividade, começar com um dado curioso, né? Começar falando alguma frase que já se conecta com a pessoa, com a realidade do dia a dia da pessoa. Certo? Agora, eu queria falar do durante o treinamento, né? Porque acho que aqui, quando está acontecendo o treinamento, a gente gosta muito de ver a participação das pessoas. E aí, a falta de participação ativa, ela pode existir pelo próprio desenho da atividade. Às vezes, a gente tem a tendência a fazer uma aprendizagem reativa, né? Quem nunca vivenciou uma aprendizagem reativa aí, né? Então, a gente pode desenhar essa atividade de maneira que ela já não seja reativa, ou seja, a pessoa está apenas recebendo o conteúdo. Ou então, a falta de participação ativa, ela pode acontecer pelo ambiente. E aí eu gosto de brincar muito que a gente tem que criar um ambiente amigável de aprendizagem. O que seria isso? Seria escolher muito bem um facilitador, um instrutor que se conecte com a realidade das pessoas, que tenha uma comunicação super aberta, que tenha habilidades que deixem espaço para as pessoas, né? Compartilhar seus conhecimentos, tirar dúvidas, uma pessoa que saiba cativar o público, né? O conteúdo, a gente pode cuidar para que ele também seja amigável, a gente pode cuidar para que não tenha excesso de quantidade, para que ele tenha uma ordem e um racional muito bem definidos, tudo de acordo a atender aquela resolução de problema da pessoa, do indivíduo que está ali recebendo o treinamento. Por exemplo, no conteúdo, a gente pode fazer o escalonamento do conteúdo. A gente começar com coisas mais simples, mas não ser simplista demais, e ir em direção à complexidade do conhecimento, para que a gente evite qualquer tipo de sobrecarga cognitiva. Porque se a gente começa falando demais de algo muito complexo, as pessoas já perdem a conexão logo no início de um treinamento, de uma atividade. Para se conectar mais, traga exemplos práticos e reais. Isso é fundamental. Treinamento que não tem exemplo não é treinamento. Treinamento que não tem conexão com a realidade não é treinamento. Certo? E as pessoas têm que ver essa aplicabilidade, né? Então, isso aí a gente já mencionou um pouquinho atrás. Uma reflexão é o momento da participação ativa. Eu falei que a gente tem que criar um treinamento que seja uma aprendizagem ativa, que não seja apenas uma aprendizagem reativa, né? Que a pessoa fique só ali recebendo. E aí a gente tem muito costume, a gente tem muito conhecimento de criar diversas atividades durante
esses treinamentos, né, debates, discussões, atividades em grupo, etc, etc. E a gente tem um grande desafio disso. A gente pode perder o engajamento das pessoas quando a gente não dá tempo suficiente para essas atividades. Então, pense se vale a pena, às vezes, sacrificar um pouco da parte mais reativa para deixar mais tempo para a parte ativa. Porque quantas vezes as pessoas relatam, né, dentro de pesquisas de satisfação, de que a atividade teve um tempo muito curto. Isso é muito frequente nas pesquisas de reação. E aí, a pessoa, quando ela vai para uma atividade em grupo com mais 5 ou 6 pessoas, e a atividade em grupo tem 10 minutos, ela sabe ali, já sabe de antemão, fazendo um cálculo, que ela vai ter 2 minutos, e olhe lá, para poder participar, se caso isso for muito democrático, a participação durante essa atividade. Então, a pessoa já começa, se ela vê que ela não tem tempo suficiente na atividade, ela já começa sem engajamento, sem vontade de participar, certo? Eu sei, um dos maiores desafios da área de T&D é ter tempo, mas talvez a gente consiga um pouquinho mais de tempo se a gente fizer uma curadoria muito boa de conteúdo. A gente consegue diminuir os conteúdos, deixando apenas aquilo que é essencial, aquilo que é prático para as pessoas, né? E isso, a gente tem que ter um papel de comunicar com as pessoas que vão ser o speaker ali desse treinamento, para que essas pessoas sejam muito, muito objetivas, né? E aí a gente consegue reduzir um pouquinho a carga teórica, vamos dizer assim, e aumentar a carga prática de tempo. Tempo é um dos maiores desafios, a gente vai vivenciar ele em diversas coisas na área de T&D, mas a gente tem que lutar por um pouquinho mais de tempo, com certeza. E aí, a gente encontra, durante a atividade, aquele aluno que não vê sentido na atividade, né? Existem diversos perfis de alunos, pessoas mais introspectivas na aprendizagem, que gostam de fazer a sua própria aprendizagem num momento mais solitário, vamos dizer, num momento mais introspectivo mesmo. Mas existem pessoas que até gostam de atividades mais coletivas, mas elas não veem sentido na atividade. Reforço, a gente tem que deixar claro o objetivo, a gente tem que deixar claro qual que vai ser o esforço, ou seja, o que a pessoa vai ter que fazer e qual que é a recompensa durante a atividade. Se existem trilhas de treinamento, programas de desenvolvimento, né, atividades que a gente envia na plataforma LMS, a gente tem que deixar claro qual que é a recompensa da pessoa. E aí a gente pode trabalhar recompensas conversando com as diversas áreas, para que as áreas também pensem junto com a área de T&D como que a gente pode trazer algum tipo de recompensa, certo? Outra coisa que faz a pessoa não ver sentido na atividade é quando as orientações dessa atividade prática elas são deficitárias. Então, a gente tem que prover de maneira mais impecável as orientações para a atividade. Se isso não acontece, a pessoa começa a atividade com muitas dúvidas e aí você já perde o aluno. Da mesma maneira que quando a atividade já começa com pouco tempo, se ela tem pouca orientação defasada, você já perde o aluno. E isso é um ponto para a gente ter muito cuidado durante a gamificação dos nossos treinamentos. A gente pode criar muito treinamento legal, com uma estrutura muito legal de jogo mesmo, né, de estratégia, de requisitos que você vai ter que fazer durante aquele jogo, mas tudo isso tem que ser orientado de maneira rápida e de maneira muito clara para a pessoa aprender. Né? Eu gosto de brincar que na gamificação você não tem que fazer pós-graduação no jogo que você vai jogar para poder jogar esse jogo. Você tem que aprender ele rapidinho, certo? E outra coisa que a gente está falando sempre é que às vezes a pessoa não vê sentido na atividade porque ela não vê aplicabilidade imediata.
Reforço mais uma vez nesse vídeo que a gente tem que colocar exemplos e atividade que criem aplicabilidade imediata. Certo? Agora, tem alguns alunos que têm um perfil mais indisposto a atividades coletivas. A gente tem que separar muito bem quais são essas pessoas, ter consciência da existência delas, e a gente pode fazer, sim, né, criar esse ambiente mais amigável à aprendizagem, para que essas pessoas que são mais introspectivas na aprendizagem possam participar. E às vezes, as pessoas até mais extrovertidas para a aprendizagem, pessoas que gostam de atividades coletivas, às vezes se tornam indispostas. E nesse ambiente amigável de aprendizagem, o que é legal a gente criar é um apoio da liderança. A liderança tem que estar comunicando com os seus colaboradores de que aquela atividade faz sentido, de que aquela atividade vai ser legal. A gente tem que ter uma facilitação apoiadora, ou seja, um instrutor que vai dar orientação, que vai dar espaço para as pessoas, né? A atividade tem que estar claro que ali existe espaço para erros, para tentativas, para feedback. A gente tem que estimular a colaboração e não a competição entre as pessoas. Tem que criar um espaço de escuta ativa, deixar muito claro as expectativas, e aí a gente volta naquilo que a gente estava falando agora há pouco, sobre as orientações, e ter regras de conduta muito claras, né? A atividade prática, ela não pode acabar ali no durante, e ela tem que ter um residual, ou seja, às vezes a pessoa está indisposta a participar da atividade, e se a atividade ela acaba ali no momento do treinamento, ela acaba para essa pessoa não participa, ela não se desenvolve. Então é muito legal nós, como profissionais de TID, de educação corporativa, quando criarmos atividades práticas, a gente tem que pensar em ter algum tipo de material residual que essa pessoa leve para casa, que essa pessoa acesse depois dessa atividade prática, certo? Porque aí, mesmo a gente não conseguindo cativar essa pessoa para atividade coletiva, depois ela, no seu momento mais introspectivo, ela vai acessar esse conteúdo e vai ter o aprendizado dela, certo? E o depois? O que seria o depois do treinamento, né? Aqui é um ponto muito importante para a gente pensar também. O depois seria pensar na orientação e na continuidade desse aprendizado, né? O aprendizado, ele não acontece em uma única sessão. Muitas vezes a gente vê pessoas, né, solicitando treinamentos na área de TID, de problemas que existem há anos, mas querendo apenas uma sessão de 2 horas de treinamento para resolver problemas que existem há anos. Não. A gente tem que pensar que a gente vai ter essa atividade de 2 horas, mas a gente tem que pensar em repetição, porque repetição é a base do aprendizado. A gente tem que conectar esse momento depois de treinamento, do treinamento, né, com a realidade da pessoa. A gente pode prover projetos que sejam práticos, um projeto onde a pessoa aplique aquele conhecimento. O PDI, e aí a parceria com o RH é super importante, a parceria com a liderança é super importante. Eu estou dando um spoiler aqui do que eu vou trazer mais para frente. E a recompensa, né? Pensar em um sistema de recompensas. E aí, TID não é uma área que tem que pensar sozinha sobre quais as recompensas. As recompensas têm que estar conectadas com outras áreas, com a área da pessoa, com a área de recursos humanos. A continuidade do aprendizado, ela acontece quando a gente oferece suporte e materiais de apoio e quando a gente oferece pessoas-chave de apoio. Muitas vezes a gente cria treinamento com uma pessoa interna da companhia, mas não disponibiliza essa pessoa para que depois desse treinamento essa pessoa sirva como uma pessoa para tirar dúvidas, uma pessoa para fazer um feedback, uma pessoa que possa ter contato com esse aprendiz.
né? Então a gente tem que pensar nisso muito fortemente, em oferecer não apenas materiais, mas pessoas para que esse participante do treinamento possa contactar. Aqui eu trago algumas barreiras e desafios que a gente tem, porque engajamento ele tem aspectos que são além T&D, que eu gosto de falar, que são aspectos que a gente não tem tanto controle. Agenda sobrecarregada das pessoas, pressão por resultados, momento da carreira da pessoa. Às vezes a pessoa não está num momento de carreira onde ela vai engajar em algum treinamento. Falta de reconhecimento da pessoa por parte da liderança, por parte da companhia. A pessoa, se elas têm um sentimento de falta de reconhecimento, esse aspecto impacta no aprendizado fortemente. Se a pessoa não tem clareza na própria função, ela também não tem clareza daquilo que ela tem que aprender. Então, às vezes, ela está até recebendo o melhor treinamento mais conectado com ela, mas se ela não tem clareza da função dela, ela não tem clareza de que aquilo se conecta com ela. E quando ela não tem apoio, né, da pessoa, quando ela não tem apoio, seja da liderança, seja de outros colaboradores, seja da própria área de T&D, nós temos que estar abertos a dar apoio, a prestar apoio para as pessoas. Essas são barreiras que estão, né, além de T&D, né? Essa última de T&D, de nós prestarmos apoio, não, mas as outras são fatores que a gente não controla. Mas a gente pode ter estratégias para superar isso. Eu acredito muito que, como profissionais de T&D, nós temos que ter uma visão holística no negócio para que a gente possa conseguir enxergar essas barreiras e a gente possa superar essas barreiras. A gente tem que ser parceiro de negócio, parceiro de RH e entender muito o contexto de cada um dos trabalhadores. Então, quando você estiver desenhando uma atividade de treinamento, conecte-se com a liderança, conecte-se com o RH, conecte-se com o contexto do trabalhador que você está criando este treinamento, ok? E para finalizar, eu queria trazer um ponto de conexão, uma coisa que conecta o antes, o durante e o depois. E isso é a liderança. Conecte-se com a liderança, porque é ela que permeia a organização, é ela que conhece o profissional trabalhador, é ela que tem o poder de mover as pessoas. Existe um artigo científico que eu falo em um outro vídeo, que o maior fator que pode aumentar ou inibir a aprendizagem no trabalho é a liderança. Então, vamos nos conectar com a liderança, porque se lá atrás eu falei que a gente tem que trazer exemplos de realidade, a gente tem que pensar na aplicabilidade, a gente tem que pensar nas diversas formas de chamar a atenção desses colaboradores, a gente tem que saber o contexto deles, o momento de vida de cada um momento, né, profissional das áreas, as metas para a gente criar os nossos treinamentos. Quem vai estar ali para nos apoiar é a liderança, é ela que tem esse poder de nos auxiliar. E aí, o que a gente pode fazer de ações com a liderança é entender o contexto, as motivações e desmotivações das pessoas, entender e promover os benefícios, conectar esses benefícios com a realidade e as recompensas, promover o AAA, que eu gosto de falar, que é um ambiente amigável de aprendizagem. A liderança cria um ambiente amigável à aprendizagem quando ela oferece apoio e suporte. E aí, apoio e incentivo também na continuidade do desenvolvimento. Conversar com a liderança. Nós vamos ter esse treinamento, mas nós queremos dar continuidade depois dele. Então, a liderança é uma pessoa que vai te ajudar e muito. Além disso, a liderança pode ser um multiplicador de conhecimento e pode ser um canal de suporte. Lembra que eu falei que para continuidade a gente tem que deixar uma pessoa que dê suporte? Por que não a liderança? Certo? Então, como mensagem final, eu deixo aqui, conecte-se com a liderança.
certo? Conecte-se mesmo com a liderança, desde a construção até a aplicação do treinamento, até a continuidade desse treinamento no pós-treinamento. E aí, uma reflexão final é que para a gente fazer isso, a gente tem que ser uma área de T&D com uma visão holística e estratégica. Um papel holístico de quem desenha experiências de aprendizagem, porque a gente tem que pensar no todo para desenhar a aprendizagem, a gente tem que pensar em aspectos de comunicação, entender essas barreiras que vão além de T&D, conversando com as diversas áreas que existem na companhia, lidar com o desafio do tempo, é um dos maiores desafios, a gente vai ver aqui no canal, vai sempre aparecer o desafio de tempo. E entender o perfil de cada um dos alunos, né, dos grupos de alunos que você possui dentro da sua área, né, e pensar na continuidade, no papel do líder, né. Você viu diversos aspectos aqui, né, e eu gosto de trazer, né, aproveitando que eu criei um curso onde a gente analisa cada um dos aspectos, que é o T&D 360. É super interessante conhecer todos os aspectos que influenciam a aprendizagem. Então, seja um profissional da área de T&D, seja um profissional que tenha uma capacidade de analisar o todo, ok? E aí a gente consegue criar algumas atividades com um pouquinho mais de engajamento. Se você já vivenciou algum tipo de problema de engajamento no seu treinamento, conta aqui pra gente, eu vou ficar super feliz em poder compartilhar aí com você, né, conversar com você sobre os desafios que você vem vivenciando, ou aquilo que você já vivenciou. Se você curtiu o nosso conteúdo, replica ele para as outras pessoas, já deixa um like, já comenta aí. E se quiser, segue a gente aqui no YouTube como Educa Design. É um canal para falar de T&D, de design instrucional, de educação corporativa e dos desafios e formas que a gente consegue resolver os nossos problemas, né, os nossos desafios, buscando sempre trazer as melhores práticas e o que a ciência vem falando sobre aprendizagem. E também, se quiser seguir a gente no Instagram, eu estou como marcio.designer instrucional, e lá a gente também faz algumas reflexões mais rápidas, um conteúdo que você pode ver no seu dia a dia. Certinho? E vamos que vamos, um forte abraço e até mais.